Convidar a igreja a abrir a sua Bíblia esta noite, no livro de Lucas, capítulo de número 2, e aproveitar que nesta mesma atmosfera e nesse cenário que nós estamos tendo aqui essa noite, eu quero pedir a sua atenção, a gente não vai ser muito longo nesse texto. Abra então a sua Bíblia comigo ao livro de Lucas, capítulo de número 2. Para ganharmos tempo, eu quero fazer a leitura da palavra com os amados esta noite. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela hospedaria. O texto, uma riqueza de detalhes tão grande, que poderíamos ficar aqui por alguns momentos a mais compartilhando dele. Mas o que nos chama a atenção para mais um Natal, para mais um tempo, é alguns detalhes de simplicidade e razão. O nascimento de Cristo parece que é uma situação fora do controle. Parece que Deus Pai não projetou o nascimento de Jesus no contexto de localidade, no contexto de uma hospedaria decente, no contexto de um hospital. E parece que o Filho de Deus já veio predestinado ao mundo para uma ação cuja qual alguém diria assim: poxa, mas se é Deus, se é Filho de Deus, por que que isso aconteceu? Por que que se dá dessa forma? E é interessante que o momento em que as coisas acontecem foi justamente para mostrar que Deus, ele não está preso ao tempo, e não está preso a uma condição a qual nós, às vezes, perdemos o controle, mas Deus nunca perde. E o texto nos traz aqui uma observação de que debaixo de um decreto, de uma obrigação, lá estava José e Maria cumprindo aquilo que tinha que ser feito, o recenseamento. E parece que nesse momento a cidade estava cheia, estava lotada, e era um tempo em que não tinha como fugir daquele recensear. Tinha que ser feito. E sendo José da família de Davi, de Belém, ele precisava estar lá. E às vezes, alguns detalhes parecem que fogem aos nossos olhos. Por que que Deus não segurou o menino no ventre de Maria para que nascesse depois do recenseamento? Por que que Deus, que tem o controle da história, não preparou um lugar onde Jesus pudesse nascer com um pouco mais de requinte? Para a gente compreender a riqueza desse texto, é preciso lembrar que nos lares de Jerusalém, de Israel, de Belém, precisamente de Belém, uma região de pastoreio, uma região de homens do campo, toda a casa quase tinha nos fundos do seu quintal, quando não feito escavado na rocha, alguma cobertura onde os animais à noite ficavam recolhidos. E muito comum na Belém da época de Cristo, que ao findar de um dia, os animais fossem colocados àquele local. E era normal também que ali estivessem os animaizinhos mais sensíveis, aqueles que não podiam ficar esparramados pelos campos, mas eram animais. E como todo animal, eles às vezes têm o seu odor,
às vezes eles têm a sua pelagem, e eles não eram, pelo menos à época de Cristo, tão domesticados quanto nós observamos aos dias de hoje. E é nesse contexto de história que José está indo para cumprir uma obrigação. E cumprindo a obrigação, a Maria, mãe de Jesus, sente as contrações. Está chegando a hora do menino nascer. E nesse momento que o menino está para nascer, José até tenta, José até busca um local para que esta criança pudesse estar, ainda não nascida, mas que Maria tivesse o mínimo de dignidade, para que, acontecendo isto, Jesus pudesse vir ao mundo de uma forma um pouco mais gloriosa. Agora vamos pensar como era a tão famosa estrebaria, que a gente olha aqui esta noite e tem esta ideia. Imagine então que nos fundos de uma casa, quando não escavada em uma rocha, era ali que, livre de outros animais agressivos, livre de vento, livre de chuva, que os senhores da casa guardavam os seus animais com palha, quando não na rocha, uma cobertura, alguma coisa, e ali ficavam protegidos. Era junto dos animais, e eram ali que ficavam, então, aquela situação, para que no dia seguinte fosse solto novamente. Maria sente as contrações, e não há uma casa. Ninguém abriu um espaço, nem olhando para uma mulher grávida para dar à luz. Nenhum dono de hospedagem sentiu-se conduído por ver uma mulher para dar à luz. Nenhum dono de casa que viu, morando em Belém, também se sensibilizou e colocou talvez as crianças para dormirem em outro cômodo, para que aquela senhora pudesse dar à luz. E vamos entender, Maria é o primeiro filho. A Bíblia diz que é o primogênito, e nós sabemos que depois de Jesus, ela então coabitou com José e tiveram os irmãos, mas gerado por obra e graça do Espírito Santo, vem Jesus. Agora imagine os senhores que não há espaço para Jesus em nenhuma hospedaria. Nenhum hotel em Belém abre uma concessão. Geralmente, nos hotéis e hospedarias, sempre tem uma situação para uma emergência. Quer seja para o proprietário, quer seja para um hóspede inesperado, mas de um certo requinte, sempre há um local esperado para isso. Mas ninguém se condoeu com Maria, e ninguém se condoeu com a gravidez de Maria. A pergunta é, aonde Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle. Deus está começando a mostrar quem é Jesus, qual a sua missão, qual o seu objetivo. Todos nós que estamos aqui compreendemos que se Deus quisesse, alguém, de alguma maneira, teria o Senhor Deus preparado a melhor das hospedagens. Mas isso não acontece. Jesus, então, na condição que todos nós nascemos, as contrações vêm e ele vai nascer. Aonde colocar Jesus? Onde Jesus vai começar? Aonde Jesus vai repousar? Ele não nasceu ainda, mas vai nascer. Será possível que não tem uma casa, não tem um homem em Belém? Será que não tem nenhuma senhora de idade que já deu à luz? Será que não tem uma avó que consegue se sensibilizar com uma mulher grávida? E não é como hoje, que as mulheres, na grande maioria, não querem ter parto normal. A grande maioria opta pela cesárea por questão de não sentir dor e outras coisas mais. Será que é possível que nenhum proprietário de um comércio melhor consegue olhar para aquela mulher e entender que as dores de parto daquela mulher já foram as dores de parto da sua esposa? Será possível que não tenha um político, não tenha um empresário que se condói
Porque as pessoas estavam ganhando dinheiro com o recenseamento. É como eleição aqui no nosso país. As gráficas ganham dinheiro. Os cartórios têm um movimento fora do comum. O transporte tem um movimento. Há um comércio que gira em cima de algumas ações. E o recenseamento está trazendo lucro para as pessoas de Belém. Hospedarias estão cheias. Os locais que vendiam alimentos estavam vendendo muito. O comércio em geral do mercado comum, nas ruas também, estava vendendo muito. Era só uma questão de ceder um espaço para uma pessoa grávida nascer. Mas ninguém se sensibilizou com aquela criança. Não tem jeito. Uma alma, e a gente não sabe que alma é essa. Lá na eternidade nós saberemos quem foi esta família que cedeu os fundos do quintal para aquela mulher que estava trazendo o bem mais precioso que a terra já recebeu. De todos os apóstolos, de todos os santos profetas, de todos os reis, mais importante que Davi, mais importante que Samuel, mais importante que Moisés, a terra estava para receber quem de fato merecia os holofotes, quem de fato merecia os aplausos, quem de fato merecia atenção. O que estava para nascer era digno de trombetas ecoarem. O que estava para nascer merecia lençóis limpos. O que estava para nascer merecia ter um quartinho higienizado para nascer. Mas todo mundo está preocupado com algumas coisas: ganhar dinheiro e tocar a vida. Isso nós estamos falando há mais de 2000 anos. As pessoas estavam focadas em ganhar dinheiro, em trabalhar. E muito embora judeus são Messias. Ora, nós estamos esperando o Messias, era a mente do hebreu. Mas, enquanto o Messias não está entre nós, ou enquanto o Messias não vem, vamos nos envolver com a vida. Afinal de contas, o Messias virá. E isso me traz ao coração a lembrança de o tempo de Noé, em que, embora a arca estivesse pronta, ou a ficar pronta, a Bíblia diz que as pessoas estavam mais preocupadas com a sua vida pessoal. E não perceberam que a arca estava ficando pronta. E também não perceberam que a arca ficou pronta. E também não tiveram atenção de saber que as pessoas que trabalharam na arca estavam mais aguerridas a algumas funções. E nem perceberam que os animais, por uma ação divina, de par em par, foram subindo em direção à arca, porque estavam envolvidas com as suas atividades. Agora, não tem mais jeito. Jesus vai nascer. A minha história e a sua história, a história daquelas pessoas, vai mudar. Depois do nascimento dele na terra, a história vai mudar. O calendário vai mudar. O sentido da adoração vai mudar. A forma de adoração vai mudar. Mas ninguém está preocupado. Mas o Messias vai nascer. Essa é a mente do judeu. O Messias vai nascer. Assim como hoje, aos dias de hoje, a terra, incrédulos ou cristãos, ou religiosos de outras denominações e até religiões, ouvem dizer que Jesus, o Jesus da Bíblia, que daqui a exatamente 4 dias será homenageado, entre aspas, ele foi, nasceu, viveu, foi crucificado, o mataram, ressuscitou e disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu volto. Ele disse: eu volto. E aonde eu estiver, vocês vão estar também. Agora, faça uma comparação com os hebreus. O Messias vai vir. Ah, ele vai vir. Da onde ele vai vir? Não
Ele vai vir. Diz que vai vir da tribo de Davi, etc. e tal, ele vai vir. Mas ele já está entre vocês. Mas como o olhar está para um olhar terreno e não um olhar espiritual, o Messias está dentro da barriga da mãe. Simples, sem uma maquiagem decente, sem um bom perfume, talvez. Aliás, sem poucos recursos financeiros, porque se tivesse recurso financeiro, faria aquilo que fazemos hoje. Faríamos uma reserva numa cidade que vamos nos hospedar. Faríamos algum tipo de ato antecipado para que a esposa pudesse se deitar num local bom. Mas eles eram pobres. O pai de Jesus, José, o terreno, aquele que Deus falou com ele, não ouse largar Maria, ele era carpinteiro, das profissões mais simples. E ele não teve essa oportunidade. Até porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que no trajeto para Belém, ambos tinham que estar lá, as coisas aconteceram. Interessante, irmãos, que como a gente pensa que tem controle da vida, que a gente pensa que tem controle sobre as coisas, tem nada. A gente não tem. A gente não tem noção do amanhã, a gente não tem noção de depois de amanhã. O que a gente sabe é que nós somos como um sopro. Passou, daqui a pouco não haverá mais. José sabe que ele carrega dentro da barriga da sua esposa o Filho de Deus. Mas como eu disse, ninguém consegue parar para prestar atenção no que está acontecendo. 2021 está para acabar. Nós estamos praticamente num biênio em que estamos cansados de restrições, estamos cansados de limitações, estamos cansados de imposições. E parece que ficar dentro de casa nos tornou comuns a algumas ações. E perdemos a sensibilidade, pelo menos alguns, daquilo que é razão. Os canais de TV ofereceram grandes coisas. A programação, no geral, nos entreteu. Mas Jesus vai voltar. Assim como ele nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou, há uma promessa que ele vai voltar. A cidade não percebeu que Jesus estava entre eles. Daqui a alguns dias, ou propriamente 4 dias, nos países cristãos, vão soltar fogos. Apesar da crise que estamos vivendo aqui, econômica em algumas nações, as mesas vão estar com alimentos. Roupas já foram compradas. Alguns que vão virar o ano já com dívidas, para pagar as roupas de Natal e de Ano Novo. Para homenagear quem? Quem já está entre nós. O seu Espírito já está entre nós. Mas poucas pessoas, como nos dias do nascimento dele, estão atentas às questões de Deus. Maria não tem mais jeito. A barriga dela está dolorida. O pai, o marido, está desesperado. A Bíblia não diz, só diz assim: não havendo local, ele foi conduzido, Maria, para uma manjedoura. Manjedoura é um coxo. Coxo. Isso que a gente está vendo aqui é uma representação, e na verdade poderia até ser um coxo. O que é um coxo? Alguns são de pedra, outros são de madeira, hoje temos de plástico. Por que se colocava comida no coxo, na estrebaria? Para que os animais não comessem, jogassem fora e tivesse perda. Interessante algumas analogias que poucos percebem. Tira a comida dos animais. A mulher está para dar a luz, e ela dá a luz ali, no meio das palhas, para aquecer. Presume-se que Jesus nasceu entre outubro a possivelmente final de novembro, presume-se. A manjedoura, o estábulo, está lá. A mulher dá a luz. Não tem cobertores, não tem lençóis, não tem coisas
comuns para aquecer Maria. Não há uma água quente para colocar na sua testa para lhe ajudar. Não há ninguém, nenhuma parteira, nenhum médico. O rei vai nascer. O rei Jesus vai nascer. Mas as pessoas estão o quê? Olhando para si. Olhando para o recenseamento. Olhando para a festa e o comércio que vai acontecer. O menino nasce. Onde vai colocar? Não tem berço. Tira a comida que está no coxo e põe Jesus, que é o pão da vida. O coxo que servia para alimentar os animais está agora santificado. O alimento mais santo, mais puro, mais próprio está no coxo, está na manjedoura. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não teve espaço nas casas, que ninguém teve misericórdia, está no lugar de comida dos animais. Esse menino vai crescer. E um dia, numa quinta-feira, perto da Páscoa, esse menino que um dia foi o primeiro berço dele, um coxo, ele celebra a Páscoa. E ele pega pão e vinho e diz assim para os privilegiados que estão ali, os 12. E tem um até que vai trair ele. E ele sabe que vai trair. Ele sabe que já foi traído. Mas ele não nega o pão. Ele dá a chance daquele pão, talvez antes do pão, mudar a história. Este menino, que um dia foi colocado no coxo, e foi o seu berço, ele tirou o lugar dos alimentos, os bichinhos, os animais, comeram da maneira que deu, porque tiveram que emprestar o coxo para o Rei dos Reis. Este menino se torna homem aos 33 anos de idade. O menino do coxo, o menino da manjedoura, ele pega o pão e o cálice e diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Ele pega o cálice e diz assim, no terceiro cálice, ele diz: ei, novo mandamento vos dou. A Páscoa tinha essa, passava o primeiro cálice, o segundo, no terceiro ele fala, a história muda. Agora é um novo mandamento. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Sabe o que ele está dizendo? O que um dia foi colocado no coxo, no lugar de comida, e olha a ideia. O coxo guarda comida que alimenta os animais, que alimentam os homens. O menino do coxo, da manjedoura, agora diz assim: eu vou matar a fome da humanidade. O vazio que há nos homens, eu vou mudar a história. O menino da manjedoura não se importou de ter nascido na manjedoura, não se importou de não ter tido um bercinho, um quartinho. Ele tinha uma missão, ele tinha uma determinação. A simplicidade do nascimento de Jesus é o Natal. O Natal não é, todo mundo sabe disso, isso aqui é ser repetitivo. O Natal não é, em nenhum momento, roupas caras. É legal, é bom, é gostoso. O Natal também não começou com panetone. Poxa, que frustração. O Natal também não começou com tender. O Natal começou da maneira mais simples, porque Jesus é simples. O Natal não começou com fogos de artifício. Aliás, a Bíblia diz, e aqui foi representado esta noite, que o Natal começou com magos que vieram do Oriente. Um trouxe mirra, outro trouxe uma coisa, outro trouxe outra. Não sei se você consegue perceber a riqueza de detalhes. O Rei dos Reis, que não precisa de nada, ele recebe voluntariamente. É interessante que quem reconhece a autoridade de Jesus se doa. Não precisa brigar, não precisa questionar, se doa. E é uma frase nobre que se diz assim,
que um deles diz assim: lá do Oriente nós viemos para saudar o Rei dos Reis. O Natal começa aqui. Até então não tem Natal. O Natal começa quando Jesus nasce na manjedoura, na estrebaria, e é colocado no coxo. Assim começa a história da nossa eternidade. Daqui a 4 dias, senhores, nós vamos, mais um ano, nós vamos comemorar o Natal. E parece-me que está mais difícil das pessoas se lembrarem de quem deve ser honrado. Parece que todos os anos é tudo igual. É comércio, comida, troca de presentes, e isso é gostoso. É gostoso. Mas, de uma certa forma, alguém está lá na porta da casa assim, ó. Mas a gente está vendo TV, a gente está escutando música, e alguém continua da porta da casa. Mas como há um entretenimento para abrir pacotes de presente, bicicleta, bonecas, roupas, amigo secreto, ele continua pela última vez. E este menino do coxo um dia disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Quem abre, eu entrarei e cearei. Mas, infelizmente, o menino da manjedoura vai ter que procurar uma outra casa. Uma outra casa. Uma outra casa. Porque em algumas casas, o aniversariante não ganhou nenhum presente. Ele não ganhou nenhum abraço. Aliás, o aniversariante não recebeu uma palavra do tipo: Jesus, eu te amo. O menino do coxo se deixou ser simples, morando no melhor lugar, tendo anjos a seu dispor, servido pelas canções mais bonitas. Ele se dá, e a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Veio, padeceu, nasceu, ficou na manjedoura, e eu quero que você pense, para a gente encerrar e celebrar daqui a alguns dias o Natal. Olha que coisa. A Bíblia não diz se o coxo era de madeira. Pode ter sido. Também não diz se era de pedra. Pode ter sido. A Bíblia não diz se passaram algum óleo, alguma coisa no coxo. Mas ele foi colocado lá. Ele começa simples, vive como simples, anda no meio do simples, é mais amado por pessoas simples, é mais honrado por pessoas simples, e termina num lugar maldito, a cruz. Para muitos a cruz é maldição. Para mim e para você não é maldição. Para nós a cruz é salvação. O menino do coxo termina o seu ministério terreno quando ele dá o último suspiro e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Da maneira simples como veio, Jesus termina numa cruz, num madeiro. Feliz foi o coxo, feliz foi a manjedoura, feliz foi a cruz. Feliz foram as pessoas que estavam lá, naquele dia, que não se narra quem eram, quem foi. Apenas que Jesus nasceu simples, viveu simples e morreu de uma maneira não honrosa, por uma única razão. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado agora, por favor. Talvez você não saiba o nome dela ou dele. Pergunte qual é o nome dela. Ei, deixa eu mexer um pouquinho mais com você. Peço para ninguém mais andar na hora da mensagem agora. Você sabe qual o número do calçado dessa pessoa que está do seu lado? Você não sabe. Ei, você sabe
Qual é o tamanho da camisa dessa pessoa? Você talvez não saiba. Só um pouquinho. Você sabe quantos fios de cabelo essa pessoa tem? Com certeza você não sabe. Você sabe que essa pessoa que está sentado agora do seu lado, essa pessoa talvez tenha tido um passado terrível, que talvez eu e você jamais suportaríamos a ideia de sentar do lado dessa pessoa. Você sabia que esta pessoa que está sentada do seu lado, talvez tenha desejos, sentimentos no coração, que talvez ao olhar para ela a gente nunca mais quisesse sentar-se do lado dela? Você sabia que essa pessoa que está sentada ao seu lado, possivelmente, talvez, ela é uma boa pessoa, uma pessoa que faz doações, uma pessoa que faz obras de caridade boa, mas dentro dela, ela é uma perdida. Ela não consegue dentro de si encontrar paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Este menino do coxo e do madeiro conhece ela por dentro e por fora. E sem que a gente mereça, sem que nós tenhamos valor, ele se entregou. Ele aceitou sofrer. O menino do coxo, o menino, agora homem do madeiro, celebrou-se o Natal. O primeiro Natal começou. Agora a gente vai fechar. Daqui a 4 dias, ele deseja ser celebrado. Na verdade, ele nem pediu, mas daqui a 4 dias, algumas pessoas talvez vão dizer assim: o senhor não cabe aqui. Fica lá fora, depois do ano novo o senhor passa aqui quando eu for mandar um currículo novo. Menino do coxo, que nos garantiu vida eterna, o dono da festa, ele não espera de nós pulseiras, joias, ele só espera de nós que o amemos. E amor não se fala só, porque tem muita gente que diz que ama, mas os comportamentos não são de quem ama. Amor se demonstra, amor se vive. Amor, Jesus mostrou o que é amor. Convide ele para passar o Natal na sua casa, não só agora, mas os próximos anos da sua vida. Convide ele para estar na mesa com você, convide ele para ser seu companheiro nos cafés da manhã, e nunca tire o menino do coxo, o homem da cruz, para colocar outra coisa. Deixa que ele ocupe o lugar que ele merece. A cruz não era dele, a manjedoura não era dele, mas ele fez isso por você e por mim. O menino do coxo, o homem do madeiro, é quem deve ser lembrado. E sabe de uma coisa? Ele está voltando. Ele está voltando. Preciso lembrar você, os entretenimentos de lá fizeram com que as pessoas tirassem os olhos do Messias. O Messias já está. Aliás, até hoje eles acham que o Messias não veio. O Messias já veio, já cumpriu, e agora vai voltar para buscar a noiva, a limpa, aquela que ele escolheu. E ele deu a liberdade de você e eu fazermos parte dessa festa santa. Amém?